Amém. Hoje é uma noite de festa e eu gostaria de lembrar você de algo. Lembrar você de que você não está sozinho. Amém? Diga para o seu irmão ao lado aí, à sua direita, à sua esquerda. Diga para ele, você não está sozinho. Amém? Isaías 41:10 diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento onde nós seremos ministrados pela tua palavra. Que ela nos alimente, que ela nos renove e nos faça compreender nessa noite que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco o tempo todo, cuidando das nossas vidas, ó Pai. Nós escolhemos confiar e descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Sabe, queridos, a sensação de algum momento se sentir sozinho, ou sentir-se abandonado. Alguém já se sentiu assim em algum momento? Sozinho, abandonado? Alguém já se sentiu? Levanta a mão. Muitos irmãos. Provavelmente todos nós em algum momento nos sentimos assim. Parece que talvez Deus esqueceu, ou até pessoas da nossa convivência, pessoas que são importantes para nós, nos deixaram. E esse sentimento é muito prejudicial. Há muitas pessoas que elas estão vivendo como num buraco, que não conseguem sair por causa desse sentimento. Não é por um acaso que a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos temer, amém? E essa é uma expressão repetida na palavra 366 vezes. Ou seja, até para o ano bissexto, você pode crer que o Senhor diz para você, não temas. Amém, querido? Diga para o seu irmão, não temas, querido. Não temas. Essa é uma das frases na palavra mais profundas e consoladoras. Ou seja, você não deve viver com medo, porque há um Deus que cuida de você. Há um Deus que cuida de você. Amém? Eu gosto daquele texto que diz, né? Que os passarinhos, eles não ficam preocupados com a comida, porque eles sabem que o Pai sustenta eles. Porém, nós valemos mais que um passarinho. Então, o Pai cuida de você também. O Pai sustenta você. Então, a minha palavra para você hoje é essa: você não está sozinho, o Senhor está contigo. Agora, eu preciso entender que eu não estou sozinho por alguns motivos. O primeiro deles é que você não está sozinho, porque há outras pessoas enfrentando situações tão difíceis quanto a sua. Normalmente, quando nós passamos por um momento difícil, parece que só nós passamos por aquilo. Não é verdade? Quando nós estamos com um problema, situação complicada, parece que ninguém do mundo passou por aquilo que nós estamos passando. Mas acredite, todos nós temos problemas. Não é verdade, querido? Somos tentados a pensar que o nosso problema é um problema único e que nós jamais sairemos dele. É muito comum, quando nós pensamos nos problemas, sempre potencializarmos ele. Então algo parece que vai acontecer, nós já achamos que vai acontecer, que o ruim vai acontecer. E muitas vezes imaginamos pior do que aquilo que de fato acontece. Estudos mostram que a nossa geração é a geração mais depressiva que o mundo conheceu. E ao falar sobre isso, devemos compreender que hoje nós vivemos num mundo onde a tecnologia é super avançada, não é mesmo? Quando nós olhamos, né, então se você for perguntar para o seu pai, para a sua mãe, se eles ainda estão aqui, você vai perceber que a sua vida é mais fácil que foi a deles, não é mesmo? Por N fatores.
Então, de alguma maneira, a vida das pessoas está melhorando. Porém, elas estão piores do que no passado. Outro dia eu vi uma brincadeira nas mídias sociais, talvez você tenha visto também, uma brincadeira onde o pai e o filho, eles davam passos de acordo com aquilo que era falado. Então, teve uma bicicleta na infância, aí então o filho ia lá e dava um passo, o pai, como não teve, ele ficava parado. Quem viu isso? Viralizou forte, né? Os irmãos estão conectados, eu também. E é interessante isso, porque a geração mais jovem é uma geração que está tendo acesso às coisas mais facilmente e rapidamente do que os seus pais. Porém, muitas vezes, emocionalmente frágeis. Não sabendo lidar com problemas. Então, muitas vezes, a nossa alma está aflita e nós mesmos não sabemos o que está acontecendo. O problema, muitas vezes, é querer comparar a nossa vida com a vida dos influencers, né? Aí você vê aquela influencer toda semana viajando. Aí você olha e fala, isso que é vida. Não é a minha vida, isso que é bom, quero ser assim também. E aí por isso então nós ficamos desanimados. Por quê? Porque parece que nós só temos problemas. Então é um fato. Todos nós enfrentaremos problemas na nossa vida. Mas a palavra de Deus nos diz algo a esse respeito. 1 Pedro 5, 8 ao 10. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vou fazer uma pergunta sincera hoje aqui. Quantos estão hoje passando por algum tipo de luta ou provação? Levanta a mão. Algum tipo de problema na sua vida? Levanta a mão aí, sem constrangimento algum. Agora olha ao redor. Não, continua com a mão erguida. Continua. Agora olha aí ao redor para os seus irmãos. Eu estou também. Ou seja, você não está sozinho. Todos nós temos problemas. Mas a nossa tendência parece que só nós é que tem problema. Então, o desanimado, ele pode perder a fé justamente por isso, porque ele olha para os outros e fala, não, todo mundo tem a vida boa, só a minha vida está ruim. É prova o tempo todo, é problema o tempo todo. E pensamos, isso só acontece comigo, né? Pensamos isso várias vezes. Mas acredite, todos nós temos problemas. Alguns são os problemas maiores, outros problemas menores, mas é um fato, todos nós temos problemas. Então a primeira coisa que você tem que saber é que não é algo só com você. Todos nós temos lutas. E às vezes lutas diárias. Não é só na sua casa que tem luta. Às vezes na casa do irmão que está ao seu lado aí, a luta é pior e você nem sabe. É ou não é verdade, querido? Todos nós aqui, na sua grande maioria, estamos passando por algum tipo de batalha. Mas é interessante o que o texto diz. Essas batalhas que vieram, de alguma maneira, esses problemas, essas provas, é para aperfeiçoar você, firmar você, fortificar você, fundamentar. Por quê, querido? A verdade é que nós não percebemos, mas os momentos que você mais amadureceu na sua vida, que você mais cresceu, foram nos momentos de problemas. É ou não é verdade? Nas dificuldades. Você não percebeu isso, mas isso trouxe talvez mais resiliência na sua vida. Então é claro, nós não queremos problemas. Eu não quero. Eu não oro, Deus me traga problemas. Nem você, né? Nós não fazemos isso. Mas eles virão.
em algum momento. Jesus disse que no mundo nós teremos, mas nele nós devemos ter bom ânimo, porque se ele venceu o mundo, eu e você podemos também. Amém, querido? Então a palavra que eu tenho para você hoje é que você entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Todos nós passamos por dificuldades, problemas, mas deixa eu te contar, aguenta firme. Amém? Porque essa tempestade vai passar. Pastor, mas já está dias, semanas, meses, anos, e não passa. Creia, ela vai acabar um dia. Ela vai passar. O que você não pode fazer é desistir. Então às vezes eu falo para irmãos, né? Eu tenho meus problemas também, minhas lutas também. Mas quando a tentação para parar, desistir vem, eu falo assim, amanhã eu desisto. Hoje não. Vou deixar mais um dia. Aí no outro dia a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Aí parece que no outro dia eu me sinto mais encorajado. Eu falo, não, eu vou continuar. Amém? Então não desista. Diga para o seu irmão aí, não desista, querido. Não para não. Para não. E se a tentação para parar, desistir vier muito forte, você fala, amanhã. Mas esse amanhã nunca chega, amém? Segundo, você não está sozinho, por isso não se isole. O primeiro erro da pessoa que desanima é pensar que só ela enfrenta problemas na vida. Sabe por quê? O diabo coloca uma lupa na sua frente, fazendo você enxergar aquele problema como algo gigantesco, enorme. Porque às vezes para o seu vizinho aquilo não é nada. Você já viu crise de adolescente? Criança chega no pai e na mãe, ai mãe, tô assim, tô chorando por isso, tô triste por causa disso, tô em crise por causa disso. Aí o pai e a mãe olham e dá risada. Ela é brincadeira, chorando por causa disso. Por quê? É mais maduro, é mais resiliente. Amém? Então conforme a gente cresce, amadurece em Deus, mas todos nós, mesmo assim, mesmo os adultos, continuam tendo problemas. Agora, diante dos problemas, eu preciso crer que o Senhor continua comigo. E por isso uma coisa que é essencial, queridos, no meio dos problemas, é não se isolar. E quando falamos sobre se isolar, é interessante que um homem de Deus, um grande profeta, Elias, que fez fogo cair do céu, ele teve um momento de crise, de problema. E aí, olha o que a palavra diz, 1 Reis 19, no verso 2, Elias, ele é ameaçado por Jezabel, ele fica com medo, e aí então ele pede para si a morte. Eu não vou perguntar aqui para não te constranger, mas talvez em algum momento da sua vida você já falou, Deus, pode me levar. E essa palavra é para você, querido. Deus, por mim já deu aqui, chega. Pois é, mas um grande homem de Deus chegou também a essa constatação. Vamos ler, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse,
que fazes aqui, Elias? Às vezes nós nos sentimos como no meio de um furacão, sim ou não, queridos? Elias passou por algo semelhante. Ele venceu ali os profetas de Baal, mas quando Jezabel, uma mulher possuída pelo demônio, falou para ele que ele ia morrer, meu irmão, ele ficou com medo e fugiu, falou: não, para mim chega, Deus, acabou. E aí então, o texto diz, né, que ele deita ali debaixo de uma árvore, dorme, o anjo aparece, alimenta ele, ele caminha durante 40 dias, e ele vai parar dentro de uma caverna. Por quê? Porque para ele ainda não estava resolvida a questão. A dúvida dele era: onde está Deus comigo agora? E por isso se escondeu numa caverna. Quantas vezes nós também não chegamos à mesma constatação, não é verdade, queridos? Estou passando por tal coisa, vou me esconder, eu vou me isolar. O melhor caminho é ficar... Eu sei que caverna para nós aqui é uma coisa bem difícil de achar, mas tem irmão que se pudesse ele ia. Mas como não dá, porque ele fica pensando: não, vou ficar sem minha geladeira, sem meu micro-ondas, sem meu Netflix, não dá, vou ter que ficar por aqui em casa mesmo. Então a caverna se torna um quarto. Então dia após dia a pessoa está ali dentro do quarto e não quer sair, ela está se isolando. Mas deixa eu te contar, querido, você pode se esconder de todo mundo. Você pode se esconder do pastor, você pode se esconder dos irmãos da célula, você pode se esconder da sua família, dos seus parentes, mas de Deus você não consegue se esconder. Não é verdade? Salmo 139, 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Então talvez você esteja hoje vivendo um momento de caverna. Talvez você está aqui hoje, mas você nem sabe como é que você está aqui, porque a sua vontade era ter ficado na caverna. Mas a palavra do Senhor para você é: você não está sozinho. E a vontade de Deus é: não se esconda, não queira ficar sozinho. Tanto que a pergunta do Senhor para Elias é: Elias, o que você está fazendo dentro da caverna, meu filho? Caverna é um lugar apenas geográfico, mas ele representa o seguinte: um estado da alma, o desejo de se esconder, o desejo de se isolar, de não ter contato com ninguém. Eu sei, todos nós temos o nosso dia de querer ficar off, né? Não, hoje eu não tô legal, não é verdade? Hoje eu quero ficar quietinho aqui. Mas provavelmente algo aconteceu, e o problema é quando isso torna-se uma coisa frequente, ou até mesmo longa. E a palavra do Senhor para nós qual que é? Sai dessa caverna. Sai dessa caverna. A pior coisa que alguém pode fazer quando está desanimado, sabe o que é, querido? Se isolar. Algo te abateu, algo desanimou você, algo deixou você para baixo. Deixa eu te contar, o diabo quer que você se afaste mesmo das pessoas. Ah, mas eu estou decepcionado, pastor, fizeram tal coisa comigo. Mas acredite, o caminho não é se isolar. Isso não vai resolver o seu problema, só vai, na verdade, piorar o seu problema. E infelizmente muitas vezes há irmãos, pessoas da igreja, faz parte da igreja, e passa por um problema difícil, uma situação complicada. Ela, ao invés de ficar mais perto, o que ela faz? Se afasta. Diga para o seu irmão, fala para ele: não se isola não, querido.
Diante das lutas, o que temos que fazer é nos aproximar. É compartilhar. Falar, meu irmão, ora por mim, eu não estou bem. Não tem problema você falar isso. Liga para o seu pastor. Ô pastor, tudo bem? Você pode mandar zap também, né? Que hoje em dia ninguém liga mais. Oi pastor, não estou legal, ore por mim. Já te ajuda. Mas há pessoas que elas se isolam. Sabe, procure caminhar com pessoas de Deus, querido. Procure caminhar com homens de Deus. Aqui nessa igreja tem homens de Deus. Procure caminhar com mulheres de Deus. Aqui nessa igreja tem mulheres de Deus, que podem caminhar com você, orar por você, aconselhar você segundo a palavra. Procure ficar próximo de gente que vai te ajudar, que vai orar por você, gente que vai tirar você da caverna, que não vai se afastar de você, pelo contrário, vai se aproximar, vai pegar você pelo braço e falar, vem aqui. Sabe, queridos, às vezes a gente manda mensagem e chama, e liga, como é que tá, e pergunta, tá tudo bem, como é que você tá? Aí a gente fala, puxa, mas o fulano é chato. Toda semana me manda mensagem, sempre está me procurando, perguntando se eu estou bem. Tá tudo bem, eu já falei. Mas talvez a pessoa está percebendo algo, e você não quer contar. Então, saiba, querido, caminhar com os outros, caminhar com pessoas, é morte, sim ou não? Porque quando nós caminhamos junto com os outros, com as pessoas, às vezes não vai te agradar certas coisas, não é mesmo? Pensa numa família, num casamento. Acontece situação, você vai ter que abrir mão de algo. Amém? Para beneficiar o outro. Então, nesse sentido, muitas vezes caminhar com os outros é morte. Mas caminhar sozinho, deixa eu te contar, é suicídio. Pelo menos quando você caminha com os outros, tem alguém para dar a mão para você. No dia do problema, da luta, no dia da dificuldade, tem alguém para orar por você, ou apenas para ouvir você. Às vezes há pessoas que elas nem querem. Já teve situações de aconselhar alguém e a pessoa nem quer me ouvir, ela só quer falar. Aí eu falo, aleluia, deixa ela falar, eu só vou ouvir. Ela quer falar, eu vou ouvir. Deus me deu 2 ouvidos e uma boca, então é melhor eu ouvir. Agora, ficar sozinho é problema. Não se isole, amém, querido? Porque há uma caminhada longa pela frente. Olha para cá, querido. Há uma caminhada diante de você. Deus tem algo preparado para a sua vida. Não aborte os planos de Deus para a sua vida. Não aborte os propósitos de Deus na sua vida. Talvez Deus tenha para você um ministério. E aí você não sabe por quê, mas em algum momento as coisas começaram a complicar para você. Ficou mais difícil. Talvez o diabo viu aquilo que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes antes da bênção chegar, o inferno vai querer desferir um ataque contra você para parar você, para desanimar você, para fazer você retroceder. Então é necessário que você continue. Diga assim, eu não vou parar. Não vou me isolar. Eu vou continuar. Posso ouvir um amém? Terceiro e último. Você não está sozinho, porque o Senhor jamais, diga jamais, me abandona. A primeira razão para você dizer na sua vida, show desânimo, é você compreender que na verdade, você não é a única pessoa nesse mundo que passa por problemas. Sabia disso? Há outras pessoas que têm problemas, e nós já provamos aqui, não é mesmo? Também compartilhamos já hoje que, diante dos problemas, não se isole. Diante dos problemas, não fique sozinho.
porque isso vai ser um problema na sua vida. Pior. Então, diante de um problema, se una com outros. Peça oração, se aproxime de gente de Deus. Pessoas de Deus, amém? Não vai com ímpio, que aí vai piorar a situação. Se aproxima de gente de Deus. E aí, outro aspecto que nós temos é o seguinte: a principal razão de você entender que você não está sozinho é porque o Senhor jamais te abandona. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém, querido? Talvez você diga: pastor, mas eu estou sozinho mesmo. Família me deixou, até algum irmão me deixou da igreja. Mas deixa eu te contar, o Senhor nunca falha. O Senhor está conosco o tempo todo. Ainda que os homens falem, o Senhor não falha. Então, quando o medo, a incerteza do futuro e o desânimo bate à nossa porta, a primeira sensação que nós temos, sabe qual que é? É que Deus se esqueceu de nós, ou que o Senhor nos abandonou. E quando nós lembramos da vida de Jó, quem lembra da história de Jó? Jó era um homem que temia Deus, vivia na presença de Deus, mas ele perde os filhos, ele perde os seus bens, perde os seus servos, até a saúde Jó perdeu. Só deixou a mulher abençoada, não é verdade? Mas ficou lá. O resto ele perdeu tudo. Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó blasfemou contra a sua própria vida. Ele ficou desanimado ao ponto de desejar também a morte. Talvez em algum momento, querido, você já desejou a morte, ou sumir. Tem gente que fala, né? Essa é a maior fake news de mãe para filho, né? Eu vou sumir daqui, eu não estou aguentando mais. A mãe fala isso porque está com vontade, mas não some não, né? Agora, há situações, problemas, que dá vontade de sumir, sim ou não? Eu já passei por várias delas. A minha vontade de falar: Deus, eu quero sumir. Porque é um problema que eu não gostaria de estar enfrentando. E todos nós passamos por isso, querido. Jó chegou a esse estágio de falar: Deus, por mim pode levar, Senhor. Não aguento mais. Eu estou fazendo as coisas boas, mas ao invés de receber o que é bom, está vindo problema para mim. E muitas vezes nós pensamos isso, né, irmãos? Pensamos: eu sou uma pessoa tão boa, faço bem para os outros, só deveria acontecer coisas boas comigo. Mas isso não é realidade, querido. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas, sim ou não? Não é assim que a banda toca. Então, enquanto você está passando por uma tempestade, o que é importante? É você saber, você lembrar: o Senhor está com você. Jó não foi abandonado pelo Senhor. O desânimo quer nos levar a entender que Deus está ausente, que Deus não está olhando o que está acontecendo conosco. O medo nos faz crer que Ele está indiferente ao nosso sofrimento. Diga para o seu irmão: Deus não está indiferente a você. Não, Deus não está. Você continua sendo importante para Deus, você é um filho amado de Deus. A questão é só uma, deixa eu te contar, é que todos nós enfrentamos um dia mau. Mas sabe qual é o problema do dia mau? É que quando o dia mau chega, nós esquecemos dos dias bons. Já percebeu isso? Então, por exemplo, 10 pessoas te cumprimentam aqui na igreja, aí você vai lembrar daquele que não cumprimentou. Não é verdade? Aquilo que é bom, muitas vezes nós esquecemos.
coisas boas que aconteceram na sua vida lá atrás, na sua história, ou vem acontecendo, você esquece. Mas o que é ruim, parece que impregna, né? Você não esquece. Então, o desânimo tem essa questão de muitas vezes não estarmos conseguindo saber lidar com o dia mau. Porque o dia mau chega, querido. Não estou querendo profetizar isso na sua vida não, mas é uma constatação. Errado seria eu dizer para você, nunca tem dia mau. Não, ele acontece. A questão é a seguinte: no dia mau, o Senhor espera que você continue lembrando, Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Amém, irmãos? E o desânimo nesse sentido é como uma areia movediça. Quem já viu naqueles filmes, né? Então, hoje em dia não é muito comum, mas alguns anos atrás tinha esse negócio, né? Da areia movediça. Quem lembra? Então, para alguns, o desânimo é isso, é a areia movediça. A pessoa, ela pisa e ela começa a afundar, vai afundando, ao ponto de ela não conseguir sair daquele lugar sozinha mais. E do que ela precisa? Ela precisa de alguém que possa dar a mão para ela e tirá-la dessa situação. Amém, irmãos? E no nosso caso, aquele que nos dá a mão é o Senhor. A nossa parte é o quê? É acreditar. É ter fé. Porque o Senhor continua conosco. Você não está sozinho. Nós precisamos sempre de alguém cheio do Espírito Santo do nosso lado. Nós tivemos um encontro com Deus. Eu não tenho dúvida. Quem participou do encontro agora sabe que tem um monte de amigos cheios do Espírito Santo, que no dia mal pode contar. Para orar, para conversar, para estar junto. Às vezes nada espiritual, comer uma pizza, mas pelo menos eu sei que eu tenho alguém que é o meu bem. Amém, querido? Por isso que é tão importante fazer parte da igreja. A igreja é um ambiente onde as pessoas, ao olharem um irmão ali na areia movediça, não vai deixar ele lá. Ah, tchau, pode ir. Não. Se a gente percebe que alguém está ali indo para o buraco cada vez mais, nós vamos dar a mão e tirar. Esse é o papel da igreja, né, querido? O papel da igreja não é julgar, não é condenar nesse sentido, mas o papel principal da igreja é o quê? Manter em pé, manter ali o irmão na presença do Senhor, sabendo que ele não está sozinho, mas faz parte de uma família espiritual. Posso ouvir um amém? Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual o nível do seu desânimo, mas eu sei de uma coisa, que se essa palavra está chegando na sua vida hoje, é porque Deus queria que ela chegasse. E é uma palavra para levantar você, não abater você. Não é para desanimar, mas sim para levantar. O que eu preciso fazer, pastor? É importante que você possa sacudir a poeira, amém, querido? E falar: o mesmo Deus que é fiel na vida dos outros, também é fiel na minha vida. O mesmo Deus que está com os outros, está comigo. O Deus que faz milagres na casa do outro, vai fazer na minha casa também. Posso ouvir o amém? Jó, portanto, depois de todo o episódio, você sabe, ele chega a uma constatação. Jó 42:5. Ele diz, depois de todo o problema, ele diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que ele está dizendo? Deus, para mim antes tudo era teoria. Eu falava de Deus, ouvia de Deus, mas nunca havia realmente experimentado. Mas agora eu sei quem o Senhor é. Agora eu estou experimentando o Senhor. Sabe, querido, eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que no final dessa provação que você está passando, desse problema que você está passando, você vai falar: o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor tem cuidado de mim. Eu não estou sozinho. Há alguém que cuida de mim.
até nos momentos difíceis. Porque a verdade é, querido, falar que Deus é com você quando está com saúde, a conta lá está cheia, aleluia. Família, tudo na paz, tudo uma bênção, é fácil. Deus está comigo, aleluia, está tudo bom. Mas o dia mau é que muitas vezes é o teste de você continuar declarando: Deus, eu continuo crendo, o Senhor está comigo. Nesse dia, querida, a sua fé, ela se levanta ainda mais forte. Porque não é uma fé que depende de circunstâncias, mas é uma fé apegada àquilo que é a palavra de Deus na sua vida. A presença dele na sua vida. Jó chegou a essa constatação: antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora eu estou vendo Ele. Sabe que já tive tanta situação na minha vida, experiência, que eu questionava: Senhor, estou sozinho, cadê o Senhor? O que eu faço agora? Nesses momentos eu sei de uma coisa: a resposta tem que ser dada é: permanece. Permanece. Momentos de crise não são momentos de decisões. Amém, querido? Momentos de crise são momentos de você parar e falar: Senhor, não vou me mover, vou esperar no Senhor, a tua direção, aquilo que é a tua vontade para a minha vida. Porque você tem que ter convicção: no momento difícil da crise, do problema, Ele continua com você. Sabe por quê? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas Ele continua cuidando da sua vida. No dia mau, lembre-se que o Senhor jamais o abandona. Como diz o texto principal da mensagem de hoje: não tenha medo. Por quê, Senhor? Porque eu sou contigo. Erga sua mão direita e diga assim: eu não temerei o problema, a provação, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Eu não me assombro, porque o meu Deus está comigo. Ele me fortalece, Ele me ajuda e Ele me sustenta com a sua destra de justiça. Você crê, querido? Concluindo, ao reconhecermos nossa luta, renovarmos nossa esperança em Deus, é preciso entender que eu preciso que a mão dele está estendida para mim, amém? A mão do Senhor, ela nunca está encolhida para você. Ah, pastor, mas eu fiz algo de errado, eu pequei, eu deixei de servir ao Senhor, eu falhei em algo. Deixa eu te contar uma coisa, querido, você é filho, e nenhum pai são, amém? E um pai bom, como é o nosso Pai Celestial, principalmente, vai rejeitar o filho. Lembra do filho pródigo? O filho pediu para o pai a herança. Quando ele pede a herança, é o seguinte: pai, por mim você pode morrer, eu quero só o dinheiro. Pega a grana e vai embora, curtir a vida, curtir o mundão. Mas num dado momento ele vê ali a comida dos porcos e fala: que comida boa, queria comer ela. Aí ele cai em si e fala: meu pai é rico, meu pai tem condições, eu poderia estar comendo do melhor e eu estou querendo comer a comida do porco. Não, eu vou para casa, eu vou pedir para o meu pai me aceitar como um empregado, como um funcionário dele. Já está bom demais, porque o funcionário lá está mais bem tratado que eu aqui. Mas ao voltar para a casa do pai, você sabe a história. O filho foi rejeitado? Não. O pai falou: não, pode sumir daqui agora, rapaz. Não. O pai disse o quê? Pode trazer a sandália, pode trazer o anel, pode matar o cordeiro, que hoje tem festa. O filho que para mim estava morto, está aqui conosco agora. Amém, querido? Isso fala de quê?
de um pai amoroso. Não importa a situação, não tenha dúvida, Ele é por você. Ele é com você. Não importa o que você fez, o que aconteceu, saiba, Ele permanece com você. A mão dele não está encolhida, mas a mão dele está estendida. Talvez você está como naquela areia movediça, sendo puxado para baixo, mas a mão dele está lá, para puxar você para cima. É só você falar: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, porque você não está sozinho, Ele está com você. Você crê nisso? Fique em pé no seu lugar. Todos nós podemos enfrentar um momento de desânimo, de abatimento, de tristeza. Eu já passei, provavelmente você já passou também. Mas uma coisa é certa: a vontade do Senhor é que você tenha consciência que o seu Pai te ama. Você não está sozinho. E que também não é só você que enfrenta problemas, outros enfrentam. E saiba, o caminho não é se isolar, mas sim se aproximar. Você que participou do encontro, não fique sozinho a partir de hoje. Não fique isolado. Caminhe com as pessoas da igreja, caminhe com os irmãos, porque é nesse lugar que você é guardado, protegido. Todos nós enfrentamos nossas lutas, problemas, mas pelo menos na igreja, na casa do Senhor, a gente se entende, a gente ajuda uns aos outros, a gente abençoa uns aos outros, a gente serve uns aos outros. É um lugar perfeito? Não, porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Então, há erros também, mas saiba, continua sendo a casa do Pai, o lugar onde o Senhor tem nos abençoado e nos suprido.